Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura Design de hoje está começando. Eu dei o spoiler ontem que talvez estaríamos no litoral e aqui estamos, né, Jaque? Boa tarde. Boa tarde, assim, ouvindo o som do mar, ouvindo uma musiquinha especial. Aqui no Bali High, que é o nosso QG oficial da praia, né? E estamos com um convidado super especial, o arquiteto Antônio Carlos Piaget. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Vamos contar um pouquinho sobre essa tua trajetória profissional no mundo da arquitetura, como surgiu esse interesse também pela criação. Bom, eu me formei na Unicinos e atuei bastante tempo em Novo Hamburgo com o escritório de arquitetura e design. E em 1988 eu resolvi trocar, fui para morar na Inglaterra. Coisa boa! Aí lá trabalhei bastante com arquitetura também, trabalhando muito em ampliações e reformas, né, que eu mais fazia em Londres mesmo. Olha que maravilha, Constanza, fazer trabalhos lá na Inglaterra. Eu trabalhei com outros arquitetos, engenheiros, e os trabalhos que tinham muito lá na época, isso foi em 88, 90, 91, era muita reforma. O que se fazia muito na época era pegar aquelas casas grandes, tinha casas de 4, 6 andares, e transformar em flats. Então, legal. Fazer apartamentos, cada andar um apartamento. E outras coisas. E trabalhei lá também com design de móveis. Aí eu comecei a ter mais interesse por móveis. Sim. E aí, em 97, voltamos para o Brasil. Aí nós resolvemos abrir um ateliê, um escritório de arquitetura e ateliê, onde tivesse obras de arte também. Uma coisa que eu aprendi isso lá na Inglaterra. Eu conheci um artista plástico, inclusive ele era escultor, e ele era escultor e arquiteto. Então, junto do ateliê dele, ele tinha peças de arte, né? E eu achei muito bacana isso, né? Sim. Aí eu procurei trazer essa ideia para cá. Aí nós abrimos em Novo Hamburgo o nosso ateliê, e começamos a produzir peças de móveis, junto com trabalhos de arquitetura, e começamos a agregar outros artistas, outros designers, né? Sim. E aí acabamos virando uma loja, né? Um ateliê-loja. E já diferenciado, né? Porque na realidade tu tem um escritório, tu tem obras de arte, as pessoas vão se interessando, Claro. mobiliário que tu pode colocar também nos teus projetos, né? Isso, então a coisa foi acontecendo por aí. Foi acontecendo por aí. E daí em 2004 nós abrimos aqui em Xangri-Lá, aqui em Atlântida. Sim. Aí nós compramos uma casa, reformamos e adaptamos, né, para isso. Sim. E continuamos até hoje, né? Que bacana. Virou já um sucesso. Porque, realmente. Todos os verões, né, Constanza? Temos a Galeria Gravura fazendo. Sim, a coquetéis. Gravura é nossa parceira. Que legal. Que Que traz as bacana. obras realmente para contemplar mais ainda a loja, né? Exatamente. E quantos anos vocês ficaram com a casa? Ela era térrea. E aí depois que foi feita uma reforma nela? Nós, depois de acho que terceiro ou quarto ano, a gente sentiu necessidade de mais espaço. De ampliar. Então precisava uma coisa meio rápida. Aí como solução nós fizemos um prédio pré-moldado de 2 Sim. pavimentos na parte dos fundos do terreno. Sim. E ficou assim mais alguns anos, né? Que ficou uma obra provisória. E daí depois, agora faz uns 4, 5 anos que a gente ampliou, criou aquela parte de cima. De cima. Uma casa precisaria ser uma parte mais leve. Sim, a arquitetura Eu acho que a promoveu gente essa leveza. Sim, ainda mais pela necessidade de um espaço maior, né, para Claro, os eventos e tudo. claro. Mas, gente, sobre a loja, a gente vai comentar no segundo bloco. É verdade. Tá Porque certo, antes tá certo. temos um projeto super bacana no condomínio Village aqui de Atlântida, né? Isso. Para contar um pouquinho como é que foi essa construção da casa. Bom, eu procurei fazer uma obra um pouco diferenciada, né? Fugir um pouco daquelas obras quadradas, assim, Sim. que eu já fiz muitas vezes, né? Então eu disse, eu quero fazer uma coisa diferente. E eu sempre gostei de formas curvas, né? Então eu procurei criar uma cobertura curva. Então a casa foi toda de concreto, né? Basicamente ela com essa estrutura toda curva, né? Com uma laje de concreto curva. E tem um desafio maior quando a laje é assim? Sim, é mais complicado Bem de fazer, mais complicado, né? É mais complicado, teve que ser um trabalho bem bom, os profissionais eram bons Sim, também, sim. né? Um acompanhamento, uma foi. fiscalização bem forte também, né? Mas a laje em si, a ferragem da laje é normal. É praticamente não a mesma, um pouco, é o formato que...
que vai se moldando ela deu bastante mão de obra, né? Vamos aproveitar então, a nossa produtora lá de Porto Alegre vai começar soltando as fotinhos desse projeto, então, do condomínio Village Atlântida, e a gente vai acompanhando daqui que o Antônio vai comentando todos esses desafios com a construção. Temos aqui foto, inclusive, da planta baixa que tu nos enviaste, né? Ah, sim, sim. Para mostrar bem o comecinho. A planta baixa também mudou várias vezes, né? Sim. Primeiro eu tinha feito uma suíte bem grande na frente, aí a casa teriam 4 suítes. Depois eu resolvi ampliar, criei uma suíte a mais e ela ficou 5 suítes, né? Mas quando tá na planta é tranquilo, né? Dá para ir modificando quantas vezes precisar. Até começar essa obra, né? Sim. Porque depois... Sim, não, né, claro, não, ela foi feito antes. Um retrabalho aí já fica complicado, né? E aí a Sim, nossa sim. próxima foto, então, mostra realmente a construção dessa estrutura. Isso aí foi um pouco de desafio, assim, né? Porque para fazer essa curvatura, a curvatura que eu queria, então o pessoal os carpinteiros, né, fizeram uma madeira, uma parede de madeira, e eu pessoalmente subi lá e colocamos um ferro 5 milímetros, né, pregamos numa ponta e até a outra, até conseguir a forma que eu queria. Né? Aí ele foi botando preguinhos ali, né? Aí eu desenhei com giz, assim. Olha só, tem uma parte bem artesanal, né? Teve, Porque, isso é bacana, né? porque eu queria chegar na curva que eu tinha desenhado, né? Que não era muito fácil. Claro. O nosso desejo ficou bem próximo, não ficou essa área criativa, bacana. A gente sempre quer realmente ficar idêntico à nossa criação do papel. Exato, a ideia é essa. Já foi tão estudado, né? Sim. A pior coisa é quando faz uma coisa e fazem diferente. Diferente, Aí exatamente. complica. Vamos passando para a próxima foto e a gente consegue ver um pouquinho mais da fachada. Mas na outra a gente já consegue ver também o 3D dela. Era bem exatamente assim com esses materiais. Tem muita madeira também, né? Na parte externa. Na realidade, ela não tem muita madeira. Aqui na frente são os brises, né? Uns brises que correm, que fecham. E a porta de madeira. Eu até procurei evitar um pouco de madeira, porque aqui na praia sempre a madeira é um pouco mais complicada. Pois tem que ter essa preocupação também na escolha, né? Correta dos materiais. Sim, ali foi aplicado o cedro rosa, que é uma madeira resistente e tal. Sim. Mas assim mesmo a madeira precisa de uma certa manutenção, né? Com certeza. Mas... Vamos para a próxima foto. Aqui é a parte de trás. Aqui é a lateral. Lateral. Que isso aqui o terreno também é um terreno bom, porque aqui é uma APP, uma área aqui de preservação, né? Então ninguém nunca vai construir. Ah, legal. Então eu procurei também tirar partido desse lado da casa, né? Porque ela é dentro do condomínio, então do lado leste, que seria um lado bom, onde eu coloquei os quartos, tem um terreno que futuramente vai ter uma casa, mas do lado norte não tem nada, né? Então a casa ficou com bastante privacidade nesse sentido, porque ela ficou toda aberta para a APP, né? Sim, com visuais. Inclusive a piscina nós colocamos daquele lado ali tudo. Vamos passando as fotos. Essa aqui é uma lateral só que justamente ficou toda a parte de serviços, ficou aqui, né? Sim. Então justamente aqui é o lado que tem o vizinho, lá do leste. E preservando bem essa questão dos ventos, né, Antônio? Também é. Insolação, ventos visuais. A casa ficou bem boa, assim, porque ainda ela não está 100% pronta, não foram colocados ar-condicionados. E até agora a gente não sentiu necessidade, porque tem uma ventilação cruzada boa, né? Aqui o Nordestão está a nosso favor, na verdade, que a gente fazendo essas ventilações cruzadas fica uma delícia. É verdade. E agora a próxima foto a gente já consegue ver a parte da estrutura interna dela. É um mezanino, como a casa ela é baixa na frente, os quartos estão na frente, ela ficou com essa parte alta do mezanino, mas na parte social, na sala e na sala de jantar, né? E aí ficou bem agradável, porque aparece a parte curva, né? Sim, e essa parte aqui também é curva. A parte do mezanino ficou curva. 310, mais ou menos. Tu vê, é bem generosa. Claro. Né? E a próxima foto, então, a parte externa também, a gente já consegue ver realmente como ficou essa estrutura, esse telhado, essa laje que tem toda essa curva super bacana, interessante. Ficou bem boa, Tá ficando com uma assinatura, né? A assinatura do teu projeto. Porque não é comum a gente ver assim. Não é comum. Né? Eu até tinha um certo receio, né? Que fosse agradar ou não, né? A gente sempre pensa nisso, faz alguma coisa diferente, a gente fica um pouco apreensivo. Mas eu acho que né? hoje em dia as pessoas estão com esse olhar, né? Sim, estão mais abertos a isso, né? Claro, Porque aqui na praia, se a gente for
realmente parar para ver, assim, em condomínios, tem muita casa igual. Sim. Ctrl-C, Ctrl-V, vamos dizer assim, tipo, né? muito retas, essa questão de muitas vezes não aparecer os telhados, né? Mas então aqui a gente já traz um design bem diferenciado. A intenção né? é fugir um pouco, né? Sim. E ela também está com toda uma tecnologia moderna, porque as casas hoje em dia o pessoal não está mais fazendo telhado, né? São só laje impermeabilizada, né? Impermeabilizada. Então aqui no caso ela tem bastante caimento também, dificilmente vai ter algum problema de infiltração. Outra coisa que eu tomei cuidado de não ter nenhuma abertura na laje. Pode ver até os reservatórios de água, eles estão nessa parte mais alta, em cima dos banheiros. Então eu fiz uma laje intermediária, uma pequena laje para colocar os reservatórios. Sim, muito bem. Porque bem puro o volume, né? Também para evitar, né? Claro, com certeza. Problema qualquer de tipo de infiltração, qualquer coisa. Gente, vou aproveitar então, vou chamar um rápido intervalo, mas na volta a gente vai continuar conversando com o Antônio para conhecer um pouquinho mais sobre essa loja que eles possuem aqui no litoral. Então segurei que a gente volta já já. Aqui no Bali Raia, essa vista maravilhosa com os nossos convidados super queridos. Queria lembrar vocês que estamos ao vivo nas plataformas digitais, inclusive lá no Facebook, onde ficam salvos todos os nossos programas anteriores, que vocês podem curtir muito aí a segunda temporada de Arquitetura e Design. Gente, estamos falando aqui com o arquiteto Antônio Carlos Piagetti, está nos contando um pouquinho da sua trajetória profissional e também agora vai contar sobre a história da loja Área, uma loja de móveis que reúne arte também aqui no litoral, que inclusive está nos cedendo esse cenário maravilhoso, né, Jaque? Sim, né, Constanza? Eles são especialistas, né, em bom. móveis de Que bom, estão confortáveis? Tá maravilhoso. E o design maravilhoso. Sim, né? Que bom. Vamos contar um pouquinho então dessa história que tu estava nos contando no intervalo, desses desafios. Tu queres que eu fale da loja, né? Isso, Como surgiu a loja, né? Isso. Bom, eu estava te falando antes que a gente começou com aquela ideia de ter uma loja ateliê, digamos assim, né? Começou lá em Novo Hamburgo e trouxemos a ideia aqui para Atlântida. Aí compramos uma casa, né, que era uma residência, e fomos adaptando para isso, né? Sim. No primeiro momento a gente continua com a loja térrea, né? E uns 2, 3 anos depois a gente sentiu a necessidade de espaço. A gente precisava de depósito, porque os móveis ocupam muito espaço. São né? mesas, cadeiras, aqueles ombrelones, né? Sofás. E como a gente precisava rápido, assim, né? Eu optei por fazer uma estrutura pré-moldada. Sim. Aí o pessoal fez lá um prédio anexo à loja, a casa existente, com 2 pavimentos. O que ficou assim, esteticamente, não ficou muito bom, porque aquilo era uma coisa já prevendo uma futura ampliação, né? Sim. Então, na realidade, foram 3, 4 etapas que a gente passou ali, né? E, digamos, a última etapa, porque agora não dá para construir mais nada, que esgotamos a taxa de ocupação, né? Aí nós colocamos aquela parte de estrutura metálica. Estava te falando, tivemos que tirar o telhado, mantivemos as vigas e a laje existente. Aí fizemos uma outra laje, que se chama laje seca, né? Sim. Que é tipo aquelas, chamam de parede wall também, painéis wall, né? Painéis wall. Que se usa para parede, se usa para piso. Eu usei para piso, fizemos uma estrutura metálica com balanços. E aí também, procurando já uma forma diferenciada, fizemos aquelas tesouras curvas, né? Com telha de alumínio. Foi uma construção rápida também, né? Sim, é uma Foi uma opção, construção né? rápida e ela tem outra vantagem. Se um dia eu quiser desmontar tudo, ela posso desmontar. Claro, com Posso até certeza. tirar, posso inclusive... Reorganizar em outro local, quer dizer, tem toda uma mobilidade, né, possível. E ela tem uma estrutura independente. Se eu quiser tirar a casa de baixo, Sim. fazer uma outra coisa, eu posso olha fazer que também. interessante, viu? Só Eu assim, aproveitei algumas colunas, que eram colunas bem resistentes, de Sim. concreto da casa. para fazer essa... E coloquei umas outras colunas de metálicas atrás da casa para dar mais suporte. Então vamos colocar assim no tempo, né? Na realidade a loja ela foi feita, essa tua parte curva do telhado da laje. foi Também feita- para dar uma identidade bacana, né? não, e foi a precursora, né? Nessa assinatura, vamos falar assim. Não sei se é bem assim, né? Mas a gente como arquiteto sempre procura a gente diferenciar, né? Ousar um pouco, né? E às vezes não é muito fácil, né? Claro. Porque as ideias às vezes ficam
ficam muito concentradas na nossa mente. Então, às vezes, a gente tem que se concentrar em outras... Mas o bacana é que tu foste um desbravador, que tu foi até o fim. Tu conseguiu achar executar soluções para a ideia, execução, Porque né? as dificuldades não te barraram, né? Esses desafios existiram, mas que tu seguiste até o fim. Exatamente. Inclusive, eu tinha outra proposta reta, né? Vamos dizer, a mesma planta, porém reta. Plano B. Aí eu tinha muita dúvida, será que vai ficar bem? Será que vai ficar? Daí o pessoal, não sei, é meio ousado, é meio assim, meio assado, né? Mas ficou Vamos bem aproveitar então, interessante. soltar as fotinhos para vocês irem acompanhando um pouquinho desse processo que foi, as obras, também verem um pouquinho da fachada, porque é uma loja super conhecida aqui na Paraguaçu, que vocês com certeza conhecem. E aqui então nós vamos acompanhando um pouquinho essas imagens, essas obras, foi dessa expansão, né? Foram, Essa aí foi justamente que, para fazer essa parte de cima, a gente teve que também adaptar a parte de baixo, né? Claro. Tive que tirar a parede e fazer novas vigas, novos reforços. E também a escada ali, foi uma escada, não sei, aparece aqui, né? Isso, nas próximas fotos a gente consegue queria uma ver escada mais larga, mais confortável, Sim. porque loja sempre é difícil, né? A gente... conseguir que as pessoas subam, digamos. Normalmente as pessoas preferem ficar no térreo, né? Então eu queria criar alguma coisa que Confortável, ajudasse, né? confortável. Então tem aquele patamar intermediário que também serve para expor alguns móveis. Claro. E aí... E ela tem bastante vidro, né? Sim, então acho que toda com de isso, vidro. além desse desenho curvilíneo, tu conseguiste dar mais fluidez pela existência de muitos vidros, né? Essa era a ideia mesmo, Aham. integrar o exterior, né? Claro. E na hora assim que tu comentaste que teve que derrubar algumas paredes, teve que ter um estudo por trás bem grande para saber quais sim. poderiam ser derrubadas. Eu tive que, principalmente na cobertura, né? Sim. Então, porque até então eu não sabia bem o que tinha embaixo do telhado. Quando nós tiramos o telhado, veio aquele monte de vigas e tubulações e Sim. coisas, né? Que algumas coisas eu pude mudar, Claro. melhorar, modernizar, outras coisas eu tive que preservar, né? Como alguns canos que tinham lá. Aí então, por isso que a gente fez uma estrutura independente em cima, né? Muito bacana. Com os painéis wall, Sim. né? E aí então ficou bem tranquilo, assim, a parte de baixo permaneceu, né? E Inclusive, aí também na parte de baixo, que é onde acontecem essas exposições que a Galeria Gravura traz lá nos verões. exatamente, mas a gravura já estava antes da reforma, já participava conosco, Sim, né? sim. Então eu Foi fui na casa acompanhando da a Terra. Foi acompanhando evolução. tudo. Isso Que agita bacana. bastante o verão, né, Antônio? Sim, tá dando certo, porque a loja fica bonita, né? Claro, E a dá gente todo um atrai. glamour a mais, né? E manter a nossa ideia, aquela inicial, Mantém a de ideia, ter essa uma que loja veio com lá da ateliê, né? Inglaterra, muito bacana. Para não E ficar tem só aquela todo coisa comercial, né? Claro, Sim. e uma confraternização também a cada verão, né, com os artistas, Claro. com a própria loja. Então Com fica uma certeza. coisa bem interessante. Essa era a ideia. Inclusive a gente tinha planos de fazer um piano bar ali. Tem um olha piano só. lá em cima também. Aham. Mas no fim não dá tempo para tudo. Sim. Porque a São gente muitas trabalha até ideias. tarde, chega às 7 horas da noite, ninguém mais quer ficar na loja. Vamos para outro bar. Boa, muito bem. Bacana. Antônio, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado por ter topado vir aqui conversar um pouquinho conosco. Eu que agradeço o convite. Foi muito bacana mesmo. Adorei conhecer, não sabia de toda essa história. É, muito bacana a gente conhecer a história dos Já bastidores. tem uma historinha, né? Mas Viu só que de bacana? alguns anos. É isso Mas aí. bacana. Gente, fica o Obrigada. convite então para vocês irem na loja Área, conhecer um pouquinho do mobiliário e também das belíssimas artes que estão lá na Galeria Gravura. Vou chamar um rápido intervalo que na volta vamos ter uma nova convidada para conversar aqui conosco. A gente volta já já. Voltamos com a arquitetura e design de hoje, nesse clima tropical, litoral, aqui super gostoso. E agora, nada melhor do que a gente falar sobre arte. Estamos com a nossa artista plástica, já estava no clima da arquitetura, mas gente, é arte agora. Lorena Steiner, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite de ficar aqui ouvindo essas músicas, Ai, muito ouvindo Curtindo bom. esse clima, Esse clima clima bem tropical, maravilhoso, né? coisa boa. Vamos contar um pouquinho como surgiu essa tua vocação para a criação no mundo das artes. Bem, assim, ó, quando eu fazia magistério, quando guria, no turno inverso, eu fazia artes, eles chamavam artes plásticas naquele tempo, fazia um curso de pintura. E pintura a óleo,
outro esquema, não se criava, a gente copiava. Quanto mais fiel fosse a cópia do desenho, melhor seria o artista. Mas no decorrer do tempo, eu me formei, fui trabalhar como professora, fiquei diretora de escola e chegou a época que eu me aposentei. E isso foi em 94. Aí eu fui me dedicar à arte, que é uma coisa que eu gosto muito. Sim. Para mim, assim, ó, poder trabalhar com arte é uma bênção de Deus. É tudo que eu quero na minha vida, é continuar que Que amor, sério. Olha esse pintando, relato, criando, gente. inventando coisas, né? Porque É uma emoção pura, né? exatamente. Então, assim, ó, e a gente fica naquele embalo, assim, ó, buscando no passado, atualizando com o presente, visualizando um trabalho como futuro, como ele pronto. Então, é uma passagem, assim, muito interessante quando está se criando. E na realidade isso vem vindo a cada coleção, né? Então Sim, cada coleção claro. tem uma temática, um pensamento. Lógico, ele é vivo, né? E daí, com o tempo, eu fui para o Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre, fiz 10 anos lá de História da Arte, no Margues também. Então, fui me dedicando. Lá pelas tantas, eu senti que eu precisava me instruir mais ainda. Daí, eu fui para a Fevale, fiz o pós-graduação em Artes Visuais, que foi em fotografia, gravura e arte digital. E isso me deu, claro, um pouco mais de condições para entender a coisa da criação. Sim, sim. E achar conceito no trabalho, né? E dentro disso é que eu vivo fazendo. Houve uma época que eu trabalhei muito com terra, criando assim, ó, a minha tinta. Sim. Então eu busquei terra, era uma trabalheira só, assim, é uma cozinha mesmo. Um grande laboratório. Laboratório, mas isso é gostoso, né? Foi muito bom, assim, foi uma coleção que durou um bom tempo. De repente eu passei para outro momento, que foi trabalhar com o pó de pedra, que é que eu tenho ainda continuado a fazer alguma coisa com o pó de pedra. E aí a gente vai seguindo, né? O bom é que o Inventando. artista ele não precisa ser preso exatamente a somente uma técnica, algum estilo. Tem essa não. liberdade de ir Ele- testando os Total. materiais, né? Total, liberdade E ainda total. no meio acadêmico também da Claro. troca, né? Com Sim, vários sim, ali. colegas que Aham. têm trabalhos maravilhosos, com Sim. estudos, com tudo. Então a gente vai crescendo, É né? um aprimoramento, É, né? é uma troca com dedicação. essas pessoas e É, vai sem surgindo cada dúvida. vez ideias diferentes, né? Coisa isso bacana. aí. Que bacana. Nós temos algumas fotos que o pessoal de Porto Alegre pode começar soltando para nós de algumas telas que a Lorena cria. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui para ela e a gente pode ir comentando. Porque eu vi que tem uma identidade. Essa é a última coleção que tu tens feito? É. Me conta um pouquinho como surgiu. Não, assim, deixa eu ver, em 2017, eu fiz uma exposição com esse tipo aí na Gravura, Galeria de Arte. E foi, assim, bem aceita, né? A Regina, proprietária, Sim. gostou, os arquitetos que trabalham com ela também. E principalmente eu, porque eu fiquei contente de fazer o trabalho. Porque quando a gente não gosta, quando eu não gosto daquilo que eu estou nem fazendo, expõe, né? não dá. Eu tenho que primeiro, eu Claro. tenho que gostar. Claro. Então, é isso aí, assim, ó, eu tenho trabalhado, feito esse tipo de intervenção, assim, nas minhas telas. É uma coisa, assim, que eu criei, porque eu faço muito laboratório, né? Então, como é que foi? Eu pego pó, misturo com cola, um pouco de água, pinto um pano, um tecido, ponho a secar no sol, depois eu lixo ele todo bem lixadinho, né, que eu passando o dedo ele se desliza. Aí eu estou com o material pronto para começar a trabalhar.
Ou seja, isso também cria umas certas texturas, né? Nesse Sim, tecido. cria uma textura diferenciada. Ah, assim. totalmente, diferente do que fosse tinta, né? Sim. Daí eu fazendo isso, eu gosto muito de geométrico. Estava falando de arquitetura antes, eu gosto por dessa isso parte de tudo a ver. arquitetura. Bem gráfico, né, essa tua isso, eu coleção. gosto, assim. Aí eu venho com estilete, com régua, corto e tal, e colo em cima de uma tela. Aí é que você cria o trabalho. Né? Que bacana, e dá pra ver que também fica com diferentes tonalidades, né? Ah, sim. A ideia é Ou que não, fique. né, Constanza? Aqui a gente tem já sempre no mesma gama de tom, né? Isso daí eu procuro, né? Dentro dessa aí é a minha busca. E Lorena, quando tu faz um quadro colorido, que a gente viu em algumas imagens antes, e que nem esse aqui que tá ao meu lado, como é que é essa pigmentação? Este aí foi feito com tinta acrílica. Pintado em cima do tecido com tinta acrílica e depois, Específica para então... tecido daí, né? Sim. Não para tecido, tinta para tela mesmo. Ah, é? Tinta pra tela. Que legal, mas ficou bem interessante. Que interessante, porque tu vê, né? Tu tem toda uma criação. Tu desenha antes? Tu faz Não, os não formatos? desenho. Isso é uma boa Não pergunta, desenho. eu acho. Eu vou criando, tu vai vou criando fazendo, ali vou naquele fazendo. momento. Eu até desenho, faço uma ideia, mas depois eu saio com mais daquilo, liberdade. sigo com liberdade, vou fazendo o que vai aparecendo. E o que naquele vai momento. trazendo a vontade de criar e vai exato. montando, né? E vou montando, e aquelas coisas vão bacana. acontecendo. Porque isso também busca essa coisa do gráfico, né? De não ser exatamente, por exemplo, algo exatamente uma flor, uma pessoa. Né? Sim, tu fica sim. com mais liberdade com essa parte E gráfica. claro. nem questão de simetria, né? Não. Fica bem assimétrico, que dá essa cara bem essa pegada bem divertida também. Sim. Muito bem. Muito lindo o teu trabalho. Gente, eu vou aproveitar, vou chamar um rápido intervalo na volta. A gente vai continuar conversando com a Lorena. Então segura aí que a gente volta já. Arquitetura e Design de hoje. Tô super feliz aqui nessa quinta-feira, nesse verãozão 2020, né? Já que esse brisa calor gostosa, né? tá uma delícia, que vocês que estão curtindo aí de casa também devem estar se deliciando com o nosso programa de hoje. Estamos conversando com a artista plástica Lorena Steiner, tá contando um pouquinho sobre toda essa parte criativa que ela tem. Trouxe algumas telas aqui conosco para contar sobre essa última coleção. E Lorena, eu queria te perguntar sobre viagens. A gente adora fazer essa pergunta, né, Jaque? É verdade, porque viagens é conhecimento, né? É conhecimento, é inspiração, busca de referências. Como é que é esse teu olhar como artista plástica na hora de fazer uma viagem? Claro que é sempre em museus, né? Que delícia. Então, assim, faz bastante tempo que eu fui na Bienal de Veneza, já fui 2 vezes. Demais, assim, que tem... A gente esteve em Berlim também, daí fui no ateliê lá do Richard. Maravilhoso também. E aqui no Brasil, São Paulo e Rio e Belo Horizonte são os lugares que eu gosto muito de ir ver o que eles estão apresentando nos museus. São grandes e sempre referências, né? São muito lindas, boas e que todos nós deveríamos poder ver. E uma coisa assim que eu gosto muito de ir nesses 3 lugares que eu falei, Rio, São Paulo e Belo Horizonte, porque quando se vai num museu, sempre tem crianças dentro do museu e os instrutores mostrando, explicando o que é arte. E isso é uma coisa assim que eu gostaria muito que nós também tivéssemos, porque faz uma grande diferença a cultura para porque essa aquilo cidade ali tem vai esse viés de arte muito enraizado, forte. Né? Nessa idade. E é nessa idade que se aprende, que se busca exatamente. Tudo, né? E que cria esse desejo. Muitas crianças criam Exato. desejo de virarem artistas, terem as suas Até culturas. E conhecer, né? E ver, assim, mesmo que não seja artista, eles terem um outro olhar, né? De compreender. Então, isso é uma coisa linda de ver. Tem feito, né? Alguns Sim, ela faz com as Esse crianças. incentivo é bem bacana. É importante, né? É Não, muito muito. importante. Isso é muito importante, é deixar, né? Alguma coisa para
posteridade, né? Para os Claro. jovens que E sempre vêm. surge aquelas perguntas inusitadas das crianças, Ah, né? sim, Na hora eles são de maravilhosos, percorrer uma exposição. sem dúvida. E a gente comentando um pouquinho de São Paulo, a gente até falou sobre exposições que estão acontecendo em São Paulo e como a cidade tem esse viés muito forte Ela voltado borbulha para a a arte, arte, né? Exato. Então é bacana visitar até para estar por dentro das novidades das exposições do Van Gogh, da Sim, Turma da sim, Mônica que está claro. rolando. E hoje, Então, São Paulo com certeza é a capital que todo mundo deveria ir lá só para respirar arte, né, Lorena? A Regina da Gravura está levando um grupo de artistas para São Paulo agora também. E isso é uma coisa muito boa, né? Claro. Que dá ânimo, né, para o profissional que ela trabalha, tá né? levando para Miami, Nova Nova York, São Paulo. Miami eu ela já tá fui. cosmopolita, essa Em mulher. Miami eu já fui junto com ela, assim. Foste no primeiro ano? No primeiro Ai, ano eu que fui com a bacana. E Regina. como foi a experiência de poder estar lá muito expondo bom. teus trabalhos? Muito bom, né? Porque a gente sente a valorização Claro. do pessoal, né? Que tem um olhar bem especialista, né? E fora essa de Miami, fizeste algumas outras exposições? Aonde? Sim, eu já fiz, deixa eu ver aonde. Muitas, assim, ali no Mário Quintana, na própria faculdade de Fevale, né? Essas individuais, né? Legal. E coletivas muitas, né? Sim. Fiz uma também, como eu sou de Canoas, em 2017, no aniversário da cidade, eu fiz as Canoas de Lorena Steiner, que foi legal. muito interessante, assim, eu gostei muito. E toda a coleção feita eu doei para pai. Então, assim, foi uma coisa que me deu bastante alegria de poder ter feito isso. E fora o teu próprio nome, né, Lorena? É. O nome já é um nome de artista, Claro, né? super combina. O sobrenome. Muito lindo. É um nome marcante. Eu gosto. É suspeita, né, Lorena? Claro. E o que mais que eu poderia dizer assim para vocês? O futuro. Isso, Tá. gostamos de Quais são as futuro, perspectivas? spoilers aí. O do que meu vai próximo acontecer. trabalho vai ser dentro da fotografia. Olha. Como eu fiz meu pós em fotografia, eu agora vou ousar alguma coisa e vai ser nos troncos das árvores. Ai, que legal. Então, esse olha que painel legal. aqui, para mim, já foi bem intuitivo. Inspirador já, né? Já fiz muias fotos, já estou trabalhando. Então, vai ser E agora para próxima. 2020. agora, já. Boa, gostamos Já estou disso. fazendo, já estou trabalhando. Então, a partir de março, eu já vou começar a imprimir, né? Mandar Claro. imprimir. bacana. E daí, Que legal. Esse processo Fora- é muito gostoso. Não, e essa coisa de buscar natureza, né? Sim, Porque a sim. gente olha um tronco e muitas vezes quer abraçar aquela árvore. É, né? Tem toda exato. aquela leitura introspectiva importante, sem né? dúvida, Então trazer sim. cada vez mais a natureza perto É, da gente, é, né? sim. E Olha, temos isso, aqui um olha só que helicóptero lindo, aqui. helicóptero maravilhoso. Helicóptero ao vivo aqui na nossa olhando. gravação, arquitetura e design. Ó, nos abanaram aqui. Coisa boa. A gente tem mais fotos? Temos algumas fotos, vamos aproveitar que agora o helicóptero passou e a gente vai mostrando as fotos que são dessa coleção, que é a atual, tua última coleção, né, Lorena? O final, né? O final. Da última coleção. Eu não tinha muita coisa aqui para mostrar, né? Mas é no meu ateliê mesmo, Sim. em Canoas, né? Ah, o teu ateliê também é em Canoas. Como eu moro em Canoas, meu ateliê fica lá e lá eu desenvolvo o trabalho. Até quero convidá-los, quem quiser olhar, ver de Olha. perto, né? Muito Que obrigada. legal, Fica- obrigada. É. Fiquei em bacana. Canoas, no centro. E vocês podem procurar no meu site, daí vocês veem o endereço e tudo direitinho ali. E aqui, na minha casa, aqui em Xangri-Lá, eu tenho um ateliê também ali, só que já é um ateliê não com tanto recurso, né? Já é mais improvisado, mas eu trabalho sem parar. Mas que dá pra tu trabalhar e curtir uma praia ao mesmo tempo, né, Sim, Lorena? sim, dá. Mas é mais trabalho do que... E eu quero te perguntar o seguinte, quando tu tá naquele teu processo todo criativo, tu coloca alguma música de fundo, tu tem algo assim que te Às remete? vezes sim, mas nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes é mais no silêncio mesmo, né?
O silêncio Vamos. funciona muito bem também, né? Pra Funciona, todas as funciona sim. ocasiões. É. Muito É. legal. Então, muito obrigada pela tua presença, Ai, Lorena. eu te agradeço. Adoramos Muito obrigada, conhecer teu trabalho e essa coleção maravilhosa. E Eu já estamos já tinha. ansiosos para as Tinha fotografias. visto na gravura, certamente. Ah, né? sim, Eu só não sim, conhecia a com certeza. artista. Ó, então, muito obrigada e sucesso aí para essa nova coleção e para 2020. Obrigada. Gente, então nosso programa de hoje já vai chegando ao fim. Amanhã eu e a Jaque estaremos ao vivo aqui do Litoral num novo cenário maravilhoso que vocês não podem perder. E a gente termina o programa de hoje curtindo essa vibe, Ô, essa Constanza, musiquinha. além da vibe, tem um recadinho. Então diga, Jaque. Que aqui na Saba, né, Domingo Ensolarado, vai ser um evento literário. Vai ter Luiz Coronel, vai ter Clarice Mancuso com seu livro Arquitetura para as Crianças e várias outras. Acho que vai ser muito bacana esse Então, evento. quem estiver Não aí pelo perca. litoral, curta, traga suas crianças aqui na Saba, que é toda essa leitura e essa arte para elas também. Um beijão enorme, até amanhã. E é isso aí. Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.